Olá, aqui é Nicolai Rebelo e eu escolhi um tema de direito empresarial para falar para vocês. Vamos conversar sobre fusões e aquisições. O primeiro aspecto que eu gostaria de tratar é desmistificar um pouco a ideia de que quando falamos sobre esse tema estamos falando apenas daquelas grandes operações societárias multimilionárias de grandes conglomerados empresariais, quando na verdade até médios e mesmo pequenos empresários se envolvem nesse tipo de negócio. Por exemplo, se pegarmos o chamado contrato de venda de ponto comercial, estamos, na verdade, falando de um tema ou de um contrato que é estudado no âmbito das fusões e aquisições. Além disso, se pegarmos também as operações de grande monta, vale lembrar que o Brasil definitivamente entrou nesse mercado a partir dos anos 2000, quando dados de importantes consultorias constataram o grande crescimento dessas operações. Isso ocorreu a partir da estabilização do Plano Real e também a partir da privatização do sistema de telecomunicações no final dos anos 90. Então vamos falar um pouco dos conceitos de fusões e aquisições. Quando falamos desse tema, podemos estar tratando de diferentes tipos de negócios jurídicos ou operações societárias. O primeiro tipo de contrato é o contrato de trespasse, que tem esse nome para designar a alienação do estabelecimento empresarial. Importante mencionar que o conceito jurídico de estabelecimento é o conjunto de bens utilizado na atividade empresária, ou seja, todos os bens, tanto móveis como imóveis, bens materiais ou imateriais, tais como marcas e patentes, estão incluídos neste conceito e, portanto, são transferidos por meio do contrato de trespasse. O próximo tipo de contrato de fusões e aquisições é a alienação do controle societário. No caso das sociedades anônimas, a transferência do controle ocorre pela alienação da maioria do capital votante, que, lembrando ainda, a sociedade anônima pode ter o seu capital dividido em metade do seu capital sem ter direito a voto com as chamadas ações preferenciais. Já a sociedade limitada, ela transfere o seu controle por meio da transferência da participação de 75% do capital social. Isso porque o Código Civil exigiu para qualquer alteração do contrato esse percentual. Portanto, em comparação, o custo do controle, na proporção, é mais alto na sociedade limitada do que na sociedade anônima. O terceiro tipo de operação é a incorporação. Nesse caso, se exige uma deliberação dos sócios de todas as companhias envolvidas. Por meio da incorporação, a sociedade incorporada é absorvida pela incorporadora e ela desaparece do mundo jurídico, e todos os sócios permanecem como sócios da mesma sociedade empresária, no caso, a incorporadora. Já a fusão, ela se difere da incorporação, pois tem um resultado a criação de uma nova pessoa jurídica. Nessa situação, as duas pessoas jurídicas anteriores desaparecem do mundo jurídico. Temos ainda a cisão, que é um movimento oposto ao de concentração promovido pela fusão e pela incorporação. Dizemos que a cisão é total quando a sociedade cindida desaparece para criar duas ou mais novas sociedades. Ou a cisão é parcial quando apenas parte do patrimônio é transferido e a cindida subsiste no mundo jurídico. Além disso, a gente tem a cisão-absorção, que é uma mistura de cisão com absorção posterior, no caso do patrimônio ser vertido para uma pessoa jurídica pré-existente. O interessante da cisão é que os sócios têm uma certa liberdade de deliberar sobre como é a transferência dos ativos e dos passivos, o que é bastante utilizado de forma estratégica, principalmente em recuperações judiciais. Por fim, temos a incorporação de ações, que, como o nome já indica, só pode ocorrer entre sociedades anônimas. Também tem um importante papel estratégico, pois nessa operação a gente não tem a extinção da personalidade jurídica da incorporada. O que acontece é que os acionistas da incorporada transferem as suas ações para a titularidade da incorporadora. E a incorporadora emite ações e passa para os acionistas da incorporada. O resultado é que a incorporada se torna uma subsidiária integral, o que é interessante se não se quiser misturar diferentes riscos de diferentes atividades empresariais. Esses, então, são os conceitos de fusões e aquisições. E este vídeo foi uma parceria com a Livraria do Advogado. Se vocês quiserem serem notificados de próximos vídeos ou de novos lançamentos, basta se registrar na lista de e-mails no site da livraria.